Desde quando a palavra parceria passou a significar você leva tudo e eu, não ganho nada? Cidadão, já tem um tempo que eu queria gravar esse vídeo, mas eu sempre fiquei com medo de ser mal interpretado, mal entendido. Mas hoje o Galho Pistola voltou e eu vou gravar esse vídeo e falar com você. E vou questionar esse modelo de parceria que, no final das contas, só quem propõe a parceria ganha. E você, que está sendo o parceiro, não está ganhando nada. Eu acho que a gente deveria conversar sobre isso para minimamente trazer um pouquinho mais de educação e noção para esse mercado que tá uma bagunça. Desde 2020, criar conteúdo, dar palestra, mentoria e consultoria passou a ser o meu trabalho, passou a ser a minha fonte de renda. Mas não só paga o meu salário, como o salário de 9 outras pessoas do meu time que fazem isso acontecer todos os dias. Só que desde lá, eu comecei a receber convites em que as pessoas falam: eu queria muito que você desse uma aula pro meu time. Seria muito legal, eles iam amar que você desse essa aula. E aí eu falo, beleza, ele é remunerado, qual que é o tipo de cachê que vocês têm? E a pessoa fala, infelizmente eu não tenho verba. Mas eu acho que essa troca vai ser muito boa. E aí, cidadãos, eu me pergunto, qual troca? Tive uma chefe maravilhosa que me ensinou uma frase que sempre ficou na minha cabeça, desde que eu trabalhei com ela. Que dentro de uma negociação, você sempre tem que pensar, quem precisa de quem? A gente foi ensinado a ter uma mentalidade de que talvez a gente precise mais do outro do que ele precise de nós. Então, quando a pessoa tá chamando você para dar uma aula pro time dela, pros mentorados dela, o que seja, essa pessoa viu valor em você, viu valor do seu conteúdo, viu valor na sua imagem, e por isso ela tá te convidando. Então, ela também precisa de você nesse processo. E em troca, ela tá te oferecendo visibilidade. Quando a gente tá começando a construir nossa marca, beleza, faz sentido construir visibilidade? Talvez. Porque hoje, cidadãos, visibilidade pode ser comprada. Eu posso fazer simplesmente um post, um vídeo que simplesmente bata 5 mil visualizações, eu já tive pelo menos aí 3 mil pessoas assistindo o meu vídeo, ou eu posso impulsionar um conteúdo meu, que com 100 reais eu posso falar com 5 mil pessoas. Então até que ponto ainda faz sentido ficar oferecendo visibilidade para uma pessoa? E aí, eu não tô puto, cidadão, simplesmente por conta desse tipo de discurso, mas eu tô puto com a falta de noção que as pessoas começaram a ter nessa era maluca de internet, de achar que simplesmente oferecer visibilidade, que oferecer troca, oferecer relacionamento, vai pagar as contas das pessoas. Não vai. E eu vou contar uma história e você vai entender por que eu tô puto. Recentemente eu recebi um convite para dar uma aula num grupo de mentoria. A pessoa que me convidou falou simplesmente: nossa, os meus alunos vão amar receber uma aula sua. Você não toparia dar uma aula pros meus 50 mentorados? E aí eu falei, nossa, que legal, bacana. Eu amo dar aula, vai ser sempre um prazer. Não, então a minha mentoria, o dia é terça, é quarta, tal hora, a ideia é que seja uma aula de 1h30. E aí na sequência eu sempre faço a pergunta: a sua mentoria, ela é gratuita ou ela é paga? E a pessoa respondeu: não, é uma mentoria fechada, exclusiva. Ela é paga. Ela custa 4 mil reais por aluno. Eu falei, legal, bacana. Eu vou pedir pro meu time comercial montar uma proposta, então, de uma aula de 1h30 pra sua turma, e aí a gente pode conversar em relação às datas, pode ser? E a pessoa recebeu essa proposta e ficou ofendidíssima. Ela me mandou uma mensagem falando: nossa, eu achei que a gente faria pelo relacionamento, faria pela troca. Nossa, eu achei que a visibilidade que eu estava te dando já era suficiente. E aí eu fico me perguntando, qual troca? Porque vamos comigo, você tem 50 alunos e tem uma mentoria de 4 mil reais, ou seja, você tem um faturamento de 200 mil reais. O orçamento que eu fiz, ele não é nem 10% do que você ganha com seus mentorados. E aí quando você fala de uma troca, você tá ganhando experiência de 15 anos, os meus últimos 30 clientes que eu atendi, a experiência da minha equipe, os cases, a minha didática, a forma de falar, por 1h30, e o que você tá me dando em troca é visibilidade. Só que visibilidade eu não preciso. Meu estágio atual de marca, eu não preciso de visibilidade. O que eu preciso agora é, de fato, conseguir fechar clientes, dar palestras, dar aulas e conseguir ter um faturamento muito bacana para pagar toda a minha equipe que tá aqui hoje. O que você pode me oferecer em troca? Então, o meu objetivo com esse vídeo, cidadãos, é para que a gente comece a perceber que, primeiro, você tem muito valor. Então, se a pessoa tá te falando que ela quer oferecer uma troca, pergunte o que você está me dando em troca além de visibilidade. Porque eu já posso comprar hoje visibilidade através de uma mídia paga. Segundo, se a pessoa ela tá simplesmente falando para você que ela não tem como pagar mesmo ela faturando, tente não aceitar. Eu sei que isso aqui é um recorte, às vezes a gente precisa pagar as nossas contas e tá tudo bem. Mas pra gente mudar um sistema, a gente precisa começar a declinar. Então nesse caso que eu te contei aqui, eu simplesmente falei, infelizmente eu não consigo fazer gratuitamente.
gratuitamente. Eu tenho uma equipe de 9 pessoas para pagar o salário. Eu agradeço demais a proposta e em breve, quem sabe, a gente não trabalha junto. E próximo, dê valor ao seu próprio conteúdo. Essa 1h30 que eu daria aula para uma pessoa que tá faturando R$200 mil em cima do meu conteúdo, da minha imagem, porque no final a gente não falou sobre isso aqui, mas ele ia colocar a minha cara nos posts, ia impulsionar post, ia falar pra turma deles que eu ia estar dando aula. Ele pegaria valores e a credibilidade da marca que eu venho construindo nos últimos 5 anos e simplesmente agregaria valor pra marca dele, pagando R$0. E no final, a visibilidade que ele me daria, ela nem é interessante pra mim, porque era uma mentoria de pessoas que não são o perfil de público que eu gostaria de falar. Então assim, não existe troca. Então comece a entender qual é a contrapartida. Toda negociação que vai ser gratuita, ela precisa te devolver. E aí o objetivo central desse vídeo, pra você que tá vendo aqui, que se você estiver inventando de fazer um evento e não consegue pagar um palestrante, tenha no mínimo a decência de falar pra ele assim, olha, eu não tenho como pagar, mas você quer fazer alguma ação de marketing dentro do evento? Você gostaria de fazer algum tipo de ação com a base de e-mails que a gente tem? Olha, eu posso te oferecer a minha equipe de videomakers pra fazer os seus vídeos lá na hora. Você quer quantos cortes? Ofereça coisa, tenha decência. Porque se você não tem verba e não pode oferecer nenhuma contrapartida, fecha essa bodega desse evento que é um quiosque, essa caralho. Você não pode fazer um evento. Eu posso falar aqui com muita tranquilidade que todos os meus professores convidados do BDP, todos, desde a turma 3, que foi a primeira vez que a gente teve professor convidado, todos recebem dinheiro. Eles falam quanto eles querem, a gente vê se cabe no nosso orçamento e paga. Ah, mas eu queria muito levar uma pessoa que não cabe no orçamento. Não leva. Se ela não for sua amiga que possa fazer isso na brodagem, não leve. Simplesmente se sustente no seu próprio conteúdo. Beijo, amo vocês e vamos parar com essa palhaçada de ficar fazendo oferta de... Ai, na visibilidade, na troca. Porque no final das contas, quem precisa de quem? Você tem valor tanto quanto a pessoa que tá te convidando a fazer a participação no evento dela. Beijo, vejo vocês também.